Bem-vindo ao Clube dos 545. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Mateus Maia e quero te ajudar no entendimento da palavra. Por isso, fazemos uma meditação diária no capítulo da Bíblia. Sempre um capítulo e assim vamos caminhando, com a graça de Deus. E é de segunda a sexta-feira. Final de semana a gente também obedece ao Senhor descansando e também cultuando Ele aos domingos. Mas o capítulo de hoje é o capítulo 18. Nós vamos falar de pureza sexual, um tema muito importante e necessário nesses dias. Então fica aqui comigo que você vai ser muito abençoado. Os dois versículos chaves, é o 22 e 23. Vamos ler junto comigo. Se você tem a sua Bíblia, acompanhe comigo. Se não tem, preste atenção aqui. O texto diz assim claramente: não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É a abominação. Nem tenha relações com um animal para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. É confusão. O capítulo todo fala sobre essa questão, pureza sexual. E a frase "Eu sou o Senhor, o Deus de vocês" aparece 42 vezes dos capítulos 18 a 26 de Levítico, mais vezes do que qualquer outro livro da Bíblia. O senhorio de Deus nas nossas vidas é a base para tudo o que fazemos. Se temos Ele como supremo em nossas vidas, ou seja, o ser maior, todas as nossas escolhas vão ser baseadas naquilo que Ele orienta na Sua palavra. A orientação neste capítulo é para vivermos em pureza sexual. Se quisermos obedecer os seus mandamentos, precisamos viver em santidade, no que tange também às nossas escolhas sexuais. Deixa eu deixar algo claro para você. Deus não é contra o sexo, mas não abre a possibilidade para o sexo fora do casamento, para o sexo com pessoas do mesmo sexo, o adultério, a pornografia, o sexo com animais, o relacionamento sexual com parentes, mãe, filho, nora, tia, cunhada ou pai, filho, genro, tio ou cunhado, dentre outras práticas. Sabe, não há pecado de imoralidade maior ou menor do que os outros. Alguns tendem, a dizer, esse pecado de imoralidade é pior. O que pode acontecer é colhermos consequências mais severas. Vamos supor que alguém resolva se prostituir e vender o seu corpo. Essa pessoa vai carregar um estigma, essa pessoa tem uma maior chance, de pegar uma doença venérea ou qualquer outra doença, de ser assassinada, de morrer por causa de alguém, que se sentiu traído. Então, as consequências de alguém que se prostitui, que vende o seu corpo, são maiores do que alguém que resolve ver pornografia. Mas os dois, diante de Deus, são pecado de imoralidade. Os dois são terríveis, os dois precisam, não se zomba. O homem semear, isso ele vai colher. Tanto em termos físicos, como consequências, mas diante de Deus, Ou seja, Deus está vendo, Deus está alertando. Existe o adultério físico, existe o adultério emocional e até o virtual. Mas todo adultério precisa ser tratado, com a mesma seriedade, se quisermos agradar a Deus e nos vermos livres da condenação do diabo e da ira de Deus. Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e pensar em deitar com ela, já pecou em seu coração. O coração do ser humano é o problema. Não é o lugar, não é a tentação do diabo, é o nosso coração, que é ruim e precisa de conserto. Apenas o sangue de Jesus pode limpar o nosso coração, nos purificar e nos conceder perdão de todo pecado. Deus deixa claro nessa sessão, nos capítulos 18 a 22, que ele deseja a santidade do seu povo. Isso requer que eles se afastem das práticas egípcias, das práticas cananeias. É claro que Deus não trata aqui de todas as práticas de maneira exaustiva, mas das principais, para dar um exemplo e deixar claro a sua. Uma das práticas é os seus filhos vivos para serem queimados em oferta ao deus Moloque, um deus da época, que era uma estátua com seu ventre aberto, e ali brasas eram acesas e as pessoas entregavam os seus filhos. Olha que terrível. Mas pode ser aqui que
texto, né, de pureza sexual, Deus está alertando, né, sobre a questão deles entregarem os seus filhos a este falso Deus para serem treinados, para serem prostitutos ali do templo. Porque esses cultos envolvia também prostituição, pessoas que se ofereciam ali para esses deuses falsos e assim vendiam o seu corpo. O culto a falsos deuses, né, envolvia esse tipo de impureza. Sexo, orgia, prostituição. Agora, quanto à homossexualidade, Deus é claro em dizer que esta prática não lhe agrada. Isso aqui está muito bem traduzido, não fala de homem, menino, fala de homem. O fato de alguém ter desejo pelo mesmo sexo não abre a possibilidade diante de Deus de praticar este ato. O desejo é diferente de ser permitido ou não. Cristãos que são héteros e casados também sentem desejo por outras pessoas do sexo oposto. Mas nem por isso nós vamos trair a nossa esposa. Cristãos héteros e solteiros também sentem atração pelo sexo oposto, mas devem se manter em santidade, dominando o desejo da carne que se casa. Dessa não é uma tarefa fácil para ninguém, nem para quem sente atração pelo mesmo sexo, nem para quem sente atração pelo sexo oposto, mas nós precisamos entender que somente nutridos espiritualmente, somente protegidos por uma comunidade, somente cheios da palavra de Deus, nós vamos vencer estas tentações. Para aquele que tem desejo homossexual, a atração não legitima a prática. Ele deve controlar seu impulso, pois senão o impulso vai o controlar. Isso serve para todo impulso. Para quem tem vontade de ver pornografia, para quem tem vontade de adulterar, para quem tem vontade de prostituir, para quem tem vontade até mesmo de cometer o bestialismo, que é o sexo com animais. Quem experimentou uma vida de moralidade no passado, né, vai ter mais dificuldade hoje, mas precisa ter a consciência de que o inimigo vai atacá-lo nessa área, que é uma área de fraqueza. Por isso é fundamental não somente confessar o seu pecado para Deus, mas confessar o seu pecado também para pessoas de confiança. Renunciar, quebrar no nome de Jesus os laços, né, do passado, pessoas que você se envolveu sexualmente ou emocionalmente, citando o nome de cada um, né? E fazendo uma quebra, peça ajuda para um pastor que entende sobre isso, né? Para pessoas que são ministros de Deus, né? Ministros do Evangelho. Nós precisamos viver uma vida rendida ao Senhor, nós que experimentamos esse tipo de prática no passado. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus, viver em constante oração e também sermos discípulos. Quem tem desejos homossexuais ser atraído pelo sexo oposto. Deus é capaz de mudar isso. Mas caso não mude, você precisa se contentar em viver como solteiro. E entender que isso é parte da cruz que Deus, né, tem hoje pedido você para carregar. Em nome dele e para a glória. Assunto delicado. Mas Deus é muito nos mostrar. Ninguém disse que seria fácil, mas o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. E ele diz que nos revestiria de força e poder para vencer as tentações. Eu queria que, se você hoje tem consciência que está cometendo um desses pecados, renunciasse comigo agora em oração. Faça isso com contrição de coração. Talvez só essa oração não baste, mas é um início. É um início para uma mudança, é um início para que o inimigo, né, ele comece a entender que você está numa batalha. Vai vir outras batalhas, vão vir outras tentações. E você precisa estar cercado de um exército. Você precisa estar cheio da palavra, vestir-se da armadura de Deus, né? Não é exatamente fazer uma oração, mas é tomar a palavra, a fé, cada um daqueles itens ali e vivenciar. Mas vamos orar comigo nessa hora. Diga assim comigo: eu me arrependo de toda a prática imoral. Cite pornografia, adultério, homossexualidade, fornicação, bestialismo, a prostituição. Cite o seu pecado. Diga: eu renuncio todo o laço de alma que foi criado por um envolvimento sexual e emocional. E aí cite o nome das pessoas com as quais você se envolveu sexualmente. Cite agora. Cite cada uma delas. Cite o nome das pessoas. À medida que o Espírito Santo for te lembrando, vá colocando isso no papel.
Ah, Senhor, eu renuncio todo laço de alma com essas pessoas, que eu me relacionei de forma imoral, indevida e fora do agrado do Senhor. E hoje, Senhor, eu aceito o teu sangue como purificador e perdoador para a minha vida. No teu altar eu me curvo e me ofereço e consagro a minha vida para não praticar mais essas coisas. Eu sou liberto no nome de Jesus. Amém e amém. Por esta sua libertação, pelo início da sua vitória, da sua libertação. Continue guerreando. Sair do deserto demorou 10 pragas, demorou alguns meses, né? Talvez demore algumas semanas, meses e até anos para que você seja liberto. Mas não desista. O Senhor é contigo. Amém? Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Um forte abraço e até mais uma meditação do Clube dos 545.